Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios literários e religiosos da história, um que está escondido bem ali, no meio da Bíblia. É o Cântico dos Cânticos, um texto que, olha, desafia tudo o que a gente pensa que sabe sobre escrituras sagradas. E aqui está a pergunta que não quer calar. Como é que um livro cheio de linguagem sensual, que celebra o amor físico, a paixão humana, como é que isso foi parar no cânone sagrado? Sabe, do ladinho de textos sobre leis, profetas, a história de um povo, é uma contradição fascinante que a gente vai começar a desvendar agora. E assim, a natureza desse texto é inconfundível. Versos como esse não deixam muita margem para dúvida, né? Falam de desejo, de encontros, do corpo e da natureza como um cenário perfeito para a paixão. É um poema de amor, bem explícito e muito humano. Tá, mas então, como isso aconteceu? Por séculos e séculos, o texto foi lido com uma lente teológica, sabe? Como se fosse uma alegoria do amor de Deus pelo seu povo. Só que a pesquisa moderna foi lá e tirou essas camadas, revelando a essência erótica original. E isso, ironicamente, deixou a presença dele na Bíblia ainda mais misteriosa. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar no tempo. Muito tempo mesmo. Bem antes da religião hebraica se consolidar. As pistas, olha que curioso, não estão na teologia que veio depois, mas sim nas práticas e crenças das culturas pagãs que existiam ao redor do antigo Israel. E as pistas estão todas lá, no próprio texto. A menção constante da mãe, e não do pai, por exemplo, lembra muitos cultos a Deus a mãe. O convite para ir para os campos para amar conecta o sexo com a natureza, que era um tema central nos rituais de fertilidade. E as árvores, sempre aparecendo ligadas à cama, ao corpo, ao nascimento, tudo isso reforça essa conexão. Quando a gente coloca lado a lado, fica impressionante. De um lado, os hinos pagãos que celebravam a união sagrada entre deuses para garantir a fertilidade da terra. Do outro, o Cântico dos Cânticos, usando um imaginário muito, muito parecido, mas para celebrar o amor entre seres humanos. O paralelo é tão forte que fica difícil não pensar numa origem em comum. E isso nos leva direto para a teoria central sobre a jornada desse texto. O significado dele não foi sempre o mesmo, não. Ele passou por uma transformação radical, em 3 estágios. Uma verdadeira montanha-russa de interpretação ao longo dos séculos. Vamos acompanhar essa história. Primeiro, ele era um texto sagrado dentro de um contexto pagão. Com o tempo, esse significado original foi se perdendo, foi esquecido. E ele virou o quê? Uma canção popular sobre amor e desejo. E aí, nesse estado profano, digamos assim, ele foi reabsorvido pela religião hebraica, que deu um novo significado sagrado para ele, um significado completamente diferente do original. É uma jornada e tanto. E essa citação do estudioso Marvin Pope resume perfeitamente o passo mais importante. O esquecimento do sentido original foi o que permitiu que o poema sobrevivesse. Ele se tornou uma canção de amor popular e isso abriu o caminho para que, lá na frente, ele fosse reinterpretado religiosamente. Mas espera aí, antes de ser reinterpretado, o cântico precisava virar parte da cultura popular, né? Precisava ser cantado, ser amado pelo povo. E existem 2 teorias principais sobre como isso aconteceu, e uma não exclui a outra, viu? Então, acredita-se que o poema entrou na vida do povo por 2 vias principais. Primeiro, pelos rituais de primavera, mantendo essa conexão antiga com a estação. E segundo, como uma canção popular em banquetes, onde os temas de amor e vinho, claro, eram sempre muito bem-vindos. Vamos focar na primeira via. O uso do cântico em festas de primavera acabou criando uma ponte. Séculos depois, uma interpretação da Bíblia em aramaico, o chamado Tarjum, pegou cada verso e transformou numa alegoria do Êxodo. E como o Êxodo é comemorado na Páscoa, que acontece na primavera, pronto, a conexão foi selada. E olha, até hoje o cântico faz parte dessa liturgia. A outra via de popularização eram os banquetes, eventos populares para casamentos e até mesmo funerais. O amor era celebrado como uma forma de afirmar a vida contra a morte. Eram festas com muito vinho, música, perfumes e, como algumas fontes da época indicam, até práticas sexuais. O Cântico dos Cânticos seria a trilha sonora perfeita para esses momentos. E o mais incrível é que o eco desses rituais antigos chega até nós. Segundo o mesmo estudioso, o Popeio, até ritos como a Eucaristia cristã podem ser vistos como uma reforma radical daqueles banquetes. Mantiveram a ideia de comunhão, mas eliminaram os excessos, né? Como a bebedibeira e a parte mais liberal.
Ok, então o cântico era popular. Era cantado em festivais, em festas, mas como ele deu o pulo final, de canção do povo para a escritura sagrada? Esse foi o último obstáculo, e talvez o mais difícil de todos. Porque, vamos combinar, se amado pelo povo não era o suficiente. O texto não tinha o apoio da religião oficial. Muito pelo contrário. Provavelmente era visto com uma certa desconfiança por causa desse conteúdo tão explícito. A sua inclusão no cânone não foi um acidente. Foi, na verdade, uma estratégia. Foi preciso um plano bem deliberado para tornar o texto aceitável e conseguir vencer a resistência das autoridades religiosas da época. E qual foi a jogada de mestre? A autoria. Ao associar esse poema de amor, que era anônimo, a um nome de peso da história e da religião de Israel, tradicionalmente o rei Salomão, o texto ganhou a autoridade, o prestígio que precisava para ser levado a sério e finalmente ser aceito como sagrado. E assim a gente completa essa jornada incrível de um hino de fertilidade pagão para uma canção de amor secular celebrada pelo povo, depois reinterpretado como uma profunda alegoria religiosa e, por fim, canonizado com uma atribuição de autoria estratégica. Que transformação! E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A história do Cântico dos Cânticos mostra que o significado de um texto não é uma coisa fixa. Ele pode ser transformado pela cultura, pela interpretação ao longo do tempo. Então, a questão que fica é: o que é sagrado é o texto em si? Ou é o significado que as comunidades, geração após geração, decidem dar a ele?